E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Yuri, o seu professor de física, para hoje conversarmos um pouquinho aí de uma outra parte que a gente tem dentro desses estudos da elétrica. Mas só que agora fugindo um pouquinho da elétrica, vamos lá no magnetismo, pessoal. Vamos entender um pouquinho como que funciona o magnetismo terrestre, relação de campo elétrico, ímã e essas coisas que são bem legais aí, gera bastante discussão e é muito importante para a gente conversar e a gente entender os conceitos. Então pessoal, é muito importante você ter acompanhado já as aulas anteriores, dá uma voltada lá nas primeiras aulas que a gente está discutindo sobre unidades de medida e conversões, porque vai ajudar a gente a entender algumas coisas que vão acontecer aqui. E bora lá! Segue a gente no Instagram, @nãopercacabeça. Já se inscreveu no canal, ativou o sininho aí para receber as notificações com todas as disciplinas, com todo voltado pro Enem, voltado para vocês aí. Bora lá! Vamos, tamo junto, certo pessoal? Então sobe a vinheta aí e vamos dar sequência. Então pessoal, aula 28, nossa, estamos chegando, para quem já está estudando, para quem já está atrás do Enem, tá vendo que a gente já está um pouco mais avançado, já estamos chegando nos finalmente aí da nossa disciplina de física, já está batendo aquela saudade. Se ficar com saudade, volta a playlist de novo e assiste de novo nossos vídeos lá e vamos interagir, vamos conversar aí, ok pessoal? Então vamos falar sobre o magnetismo. O magnetismo, pessoal, ele é uma coisa natural, a gente tem os materiais que são ferromagnéticos, mas só que nem todos são magnetizados, certo? Eles podem ser magnetizados. Então o magnetismo é algo que já vem natural. O nosso planeta funciona como um grande ímã aí. E isso é importante a gente esclarecer bem o que acontece, porque quando a gente coloca uma bússola perto do nosso planeta, se você pegar uma bússola e você vai ver que ela vai estar, a parte norte dessa bússola vai estar apontando para algum lado. E aqui esse lado a gente chama que é o norte magnético do planeta. Certo? O norte geográfico do planeta, perdão. Então a gente tem um norte geográfico mais próximo ao norte geográfico, certo? A gente vai ter uma diferença entre a relação de onde o polo está e aonde está essa dimensão. É exatamente essa a relação aqui. Nós temos aqui a relação magnética, ela é um pouco desviada do planeta, certo? E nós temos aqui nessa posição, nessa jogada aqui, o norte geográfico do lado do sul magnético. E aqui do ladinho é o norte magnético e o sul geográfico. Agora ficou certinho, certo? Temos essa ideia aí, esse contexto aí para vocês nessa jogada. Por isso que o norte da bússola aponta para cima, porque lá fica o sul magnético. E lembra, aqui funciona na mesma ideia, na mesma relação das cargas, certo? Os opostos vão se atrair. Norte atrai sul, sul atrai norte. Norte repele norte e sul repele sul. Isso nos ímãs é classificado dessa forma. Outra coisa importante que é um erro que eu acompanho muito com os meus alunos. Ímã não tem polo positivo e não tem polo negativo, certo? Não é positivo e negativo. Positivo e negativo são cargas. Ímãs têm norte e sul, ok? Negativo e positivo, tanto na química quanto na física, a gente usa para determinar cargas. Na parte de magnetismo, a gente trabalha com norte e sul, certo? Não tem nada a ver com carga. Aliás, por enquanto, né? Depois a gente vai ver que a carga vai influenciar na força magnética, mas isso é agora mesmo, ok? Então, lembrando aqui, dentro do magnetismo terrestre, pessoal, a gente tem que ficar um pouco ligado. A Terra, ela vai ter essas linhas, que a gente já vai falar essas linhas de campo magnético aí, e ela influencia muitas coisas na Terra, principalmente como aves em migrações. Então é sempre importante você relacionar, você entender, você contextualizar todas essas ideias, todos esses conceitos que a gente tem aí. Falando agora um pouquinho da relação magnetismo terrestre, tá ok. Sobre os ímãs, pessoal. O ímã, ele pode vir de duas formas diferentes. Ele pode ser um material magnetizado, certo? Existem algumas pedras naturais que já vêm com essas propriedades magnéticas, ou eles podem ser induzidos a ter um certo magnetismo. E isso a gente tem materiais ferromagnéticos que têm essas propriedades. Materiais não ferromagnéticos, eles não podem ser imantados, então eles não têm propriedades magnéticas. Os materiais que podem ser magnéticos, o ímã ele tem certas propriedades. A primeira é a
Inseparabilidade dos polos. Qualquer ímã não importa. Ele tem que ter um polo sul e um polo norte. Mesmo que você tenha um ímã e você quebre ele, certo? Você quebrou esse ímã. Então você tem agora dois pedaços de ímã aqui. Um pedaço para cá, outro pedaço para cá, certo? Como que ficou a separação dos polos? Cara, não tem segredo. Esse ímã aqui vai ter o norte e o sul. Esse ímã aqui vai ter o norte e o sul. Mas observa aqui, o norte está aqui para nossa esquerda. Então o norte vai continuar para a esquerda. E o sul está para a direita, o sul continua para a direita. Ele tem essa relação dele manter sempre os dois polos. É o princípio da inseparabilidade dos polos dentro da relação no ímã, certo? Então quando você quebra ele, você não perde as propriedades magnéticas. Você apenas agora tem dois ímãs diferentes. E não importa quantas vezes você quebre isso, o ímã ele sempre tem que ter um polo norte e um polo sul. É impossível existir um ímã que tenha apenas norte ou apenas sul. Ele tem que ter essas duas propriedades. E estas propriedades aqui, no caso aqui, elas vão tentar se atrair. Você vai acontecer uma atração nessa situação, porque você tem um norte do lado de um sul. Caso você inverta essa situação, você coloca a parte quebradinha para cá, fica no norte aqui e aqui do mesmo jeito. Você tem o sul aqui, aqui você tem o norte, aqui você tem o sul. Quando você tem os polos iguais próximos um ao outro, você vai ter uma repulsão dessa situação. Então você tem que ficar um pouco ligado, fica esperto com isso. E engraçado que aqui a gente não consegue ver essa interação de forças. Quando a gente estuda força lá na dinâmica, volta lá naquelas aulas de dinâmica que a gente conversa um pouquinho sobre isso. A gente tem essa força que a gente chama força de contato. Você tem que encostar para poder fazer essa força acontecer. Você quer aplicar força sobre alguma caixa, você tem que encostar nessa caixa. Certo? Essa que é a grande ideia, esse que é o grande conceito. Mas as forças de atração e de repulsão que a gente tem aqui são as chamadas forças de campo. E essas forças de campo, elas não precisam de um contato direto. Ela precisa estar sobre aquele campo magnético que a gente vai analisar. Então, lembrando aí, a gente tem dois tipos de força. Forças de contato, que a gente aprendeu lá na dinâmica clássica newtoniana, e as forças de campo, que a gente vai conversar um pouquinho agora aqui na relação do campo magnético. Sossegado, de boa, pegar a ideia aí, pessoal? Super interessante essa parte, né? Então vamos entender como que o campo vai. Para começar, a gente tem dois tipos de campos. A gente pode ter um campo interno e um campo externo, certo? O campo de fora aqui é chamado de campo externo. E o campo dentro do ímã é chamado de campo interno. E ele se comporta diferente dependendo da situação que você está analisando. Por isso, quando for resolver um exercício sobre a relação de campo magnético, fica ligado com uma coisa que é importantíssima. Ele está analisando a parte externa ou interna. Então isso é uma pegadinha que o Enem gosta de fazer quando vai discutir esse tipo de exercício. Você tem que estar ligado sobre essa situação. Campo externo. O campo sai do norte e entra no sul. Não importa, sempre vai ser assim. Então, pelas linhas de campo magnético, você consegue determinar se ele está entrando ou está saindo. Então, você consegue saber se aquele polo é norte ou sul. Se ele for externo, ele sai do norte e entra no sul. Sempre, sempre, sempre. Mas se esse campo for interno, ele sai do sul e entra no norte, certo? Que aí você fecha o ciclo, tá vendo aqui a relação do campo? Então, interno, sul para norte, externo, norte para sul. Isso para qualquer tipo de situação, para qualquer tipo de regra, para qualquer tipo de exercício. Então, quando você for pegar um exercício para analisar, quando você for conversar sobre isso, fica ligado nessa parte. Se o campo que ele está pedindo para você analisar, o referencial do campo, se ele é um campo externo ou se é um campo interno. Show de bola? Sossegado, pessoal? Ficou claro aí essa jogada? Ficou claro essa ideia que você tem? Então, bora lá então da sequência aí. Então a gente consegue medir essa força magnética. Se você pega uma partícula e joga nesse campo, você vai ver que ela vai sofrer uma interação nesse campo, porque ela vai estar sob a ação dessa força magnética. E como que eu consigo determinar, como que eu consigo fazer o cálculo dessa força magnética? A força magnética é igual à carga, aí agora vamos já conversar sobre as unidades que a gente tem aí. A gente vai ter a carga,
que tem que estar em Coulomb, vezes a velocidade que ela está entrando nesse campo em metro por segundo, vezes o próprio campo magnético, que é medido em Tesla, vezes o seno do ângulo, certo? Normalmente aí a gente analisa como seno de 90, que ela está entrando 90, numa relação de 90 graus aí, normalmente. Mas não foge muito disso. Então, a força, e lógico, como qualquer outro tipo de força que a gente mede, a unidade clássica da força é o Newton. Exatamente. Mesmo a força do campo magnético, a gente mede ela em newtons. E isso aí traz exatamente o que força, não importa o tipo de força que é, se é uma força de contato ou se é uma força de campo, ela é medida da mesma forma. Então, essa é a forma que a gente calcula a força magnética de uma partícula que está presente em algum ponto aí de um campo. Sossegado? Só tem mais uma coisinha pra gente discutir aqui, pra gente analisar, deixa eu apagar aqui pra gente trocar essa ideia, que é o que, pessoal? Se há uma força, a gente sabe que é uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, ela tem que ter direção, sentido e módulo, ok? Então, isso aqui é um módulo, a relação do valor que a gente vai ter. E qual que é a orientação dos vetores, certo? A orientação dos vetores, certo? Qual que vai ser a orientação dos vetores que a gente vai ter? Pessoal, fica ligado que isso aqui é importante. O vetor força, vamos falar numa situação onde a carga é positiva, certo? A carga que a gente está analisando é positiva. Então, o vetor força vai estar sempre para cima, o vetor campo vai estar para a direita e o vetor velocidade vai estar numa situação transversal que a gente tem aqui, certo? Que é aquela regra que a gente tem, certo? A gente vai ter a força, o campo e a velocidade de maneira transversal aí, que é o que a gente brinca a regra da mão esquerda aí, ok? Certo? Então vamos lá, força, campo e velocidade. Mas só que aí agora, e isso para quando as cargas são de valores positivos. Quando a gente tem uma inversão dessa carga e essa carga é negativa, então as coisas mudam um pouquinho aí a maneira que a gente interpreta. Então, quando essa carga é negativa, quando a gente tem uma relação de carga negativa, a gente vai ter uma pequena diferença nisso aí, certo? A gente vai ter a força, a gente vai ter o campo e a gente vai ter a velocidade, certo? Então, quando a carga é negativa, a gente só inverte. Então, agora a nossa força fica para baixo, o nosso campo para a mesma direção e mesmo sentido, mas só que agora a velocidade é como se ela estivesse entrando no quadro, entrando no plano. Então, isso ajuda você, porque isso aqui é uma resolução vetorial, ajuda você a entender um pouco melhor como que aquela partícula, quando ela cair num campo magnético, como que ela vai se comportar naquela situação. Então, é nisso que você precisa ficar ligado. Certo? Pra gente finalizar aqui, pessoal, então essa aula, só vamos discutir uma coisa. A gente falou sobre o campo, mas como que a gente consegue determinar o campo elétrico que está em um meio? O campo elétrico, ele é B, né? B exatamente de campo elétrico, que é medida em Tesla. Ele é igual à permeabilidade do campo, certo? A permeabilidade, a permissividade do campo aí que a gente tem, do meio, vezes a corrente elétrica que passa no sistema, a gente já estudou corrente elétrica na aula passada, dividido por 2 vezes o π, vezes a distância que ele está percorrendo dentro desse campo elétrico, ok? Então essa permissividade, se ela for no vácuo, onde 99% dos exercícios ela é igual a 4π vezes π vezes 10 a menos 7, certo? Tesla metro, a unidade Tesla, metro por ampere, certo? Corrente sempre em ampere, distância sempre em metros. Então essa aqui é uma definição bem interessante que a gente tem para o campo, mas a gente vai aprofundar mais um pouquinho dentro da aula que a gente tem de eletromagnetismo, certo? Então, como achar o campo,
como achar a força baseada no campo, ok? Uma relação simples e sossegada. Cara, essas duas fórmulas é a parte que você tem que saber de campo elétrico, de campo magnético, para conseguir sacar, para conseguir entender todos esses conceitos. Tudo é baseado dentro dessa parte aí. Pessoal, dúvidas, questionamentos, sugestões? Caixa de comentários é território de vocês. Tamo junto, tamo fechado. Segue a gente nas redes sociais. Não esqueça de curtir, compartilhar e mandar nos grupos de estudos que você tem. Tem alguém que tem dificuldade no campo e quer aprender de uma maneira diferente? Cola com a gente, apresenta lá. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.